e abandonar seus afazeres para estar aqui. Mas a gente conseguiu esse documento, era ontem por volta das 18 horas, nós tivemos lá com o governador e o secretário de governo, e achávamos interessante para que toda a imprensa estivesse presente, nós sabemos que isso que nós vamos comunicar aqui é um clamor antigo da sociedade, é uma briga antiga nossa, já vem de bastante tempo, né? O vereador, está aqui os nossos vereadores, eu gostaria de ressaltar aqui a presença de todas as lideranças sociais. José César, eu lembro que acho que o meu primeiro mandato de vereador nessa casa, José César já vinha brigando com essa situação do Olho Vivo aqui, e que questões nós vamos levantar aqui agora, que nós temos que trazer essa notícia boa, com esse projeto, esse grande projeto de segurança pública do Estado de Minas Gerais, que foi implantado pelo Conselheiro Rafael. E depois disso, agora que nós somos do nosso mandato, nós somos do ano passado, dia 13 de fevereiro, se não falta a memória, a gente, uma das bandeiras nossas, que era o clamor aqui, era a questão da segurança pública de Conselheiro Rafael. Haja vista que nós somos uma cidade de polo Paranapiacaba, a mola propulsora do Alto Paranapiacaba é o comércio, é a cidade de Conselheiro Rafael, que abastece toda a região, e como tal tinha que ser reconhecida pelos nossos governantes, pelo governo do Estado, e compramos essa briga juntamente com o prefeito de Barra, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alessandro Lavedova, que teve lá com a gente, o vice-prefeito que nos faz presente também teve várias reuniões com a gente, inclusive fizemos uma audiência pública recentemente, e aqui eu gostaria de ressaltar também o grande esforço da maçonaria. A maçonaria encampou essa ideia, esse projeto, e nós conseguimos, se não foi acho que foi mês passado, né, prefeito? Nós fizemos aquela audiência pública, um mês ou 2 meses atrás, lá na SEMA, na Faculdade de Direito, trazendo o secretário de Segurança Pública, trazendo o chefe de Estado-Maior da Polícia Militar e todas as autoridades, delegados regionais, prefeitos da Malva, representantes de todas as classes de nossa região, e o nosso secretário, que por sinal tem que ser ressaltado aqui, tem que ser fazer justiça, o doutor Romo Ferraz, muita gente que conhece, ele já trabalhou na região, isso para nós foi um fator muito positivo e preponderante, ele conhece a realidade, deixou isso claro lá para nós, e tem um carinho especial pela região. Eu gostaria de ficar registrado isso aqui, e se Deus quiser, com essa vinda do dia, dessas falas, que eu não tenho que falar que é verdade, e o Romo Ferraz se empenhou arduamente junto com a gente, para que esse projeto fosse implantado no Conselheiro Rafael e conseguíssemos convencer o nosso governo, porque o critério para se implantar um programa Olho Vivo, o principal critério, segundo os técnicos do governo na questão de segurança pública, é a questão das taxas de criminalidade. E Lafayette ficava fora das altas taxas de outras cidades do município, de outros municípios do Estado. Mas nós mostramos que é uma cidade pobre, hoje são 400.000 pessoas que circulam por Conselheiro Rafael, e graças a Deus, através da audiência pública, através do nosso empenho, do Zé César, que também lutou muito, tem muito prestígio do governo do Estado, e o governador nos chamou e entregou essa notícia aqui. Senhor deputado Laio Franco, de ordem do governador Antônio Anastasia, atendendo a solicitação de Vossa Excelência, informo que foi autorizada a instalação de 16 campos de monitoramento do município de Conselheiro Rafael por meio do projeto do Olho Vivo. Então, ou seja, nós conseguimos incluir o Conselheiro Rafael nos lotes que vão ser implantados este ano, são inúmeras cidades que vão ser implantadas no Estado de Minas Gerais, o programa Olho Vivo, conseguimos incluir no programa Olho Vivo, agora nesses últimos lotes. Então, a previsão é que em setembro e outubro faça a licitação de todos os municípios, como é um projeto audacioso, que envolve muita conhecimento científico, fibra ótica, cada cama dessa, me parece, se não faz a melhor memória, né? O Romo Ferraz falou que dia, mas cada cama dessa é de 160 mil reais, 68 mil reais. Então, são camas de alta resolução, então a coisa não é tão fácil. Eles falam que é raro uma licitação já
conseguir, de fato, já concluir muitos dos documentos, falta de especificidade, às vezes atrasa um pouquinho, mas a previsão é que setembro licitar todas e Lafayette deve começar a implantar a sistema de segurança a partir de dezembro. Então, a base dessa política de hoje era estar trazendo essa informação e dizer que, graças a Deus, nós conseguimos. Eu leio, e isso aqui eu gostaria de agradecer ao empenho do nosso prefeito, Associação Comercial da César, Maçonaria, a Câmara dos Vereadores, todos os comerciantes que nos ajudaram diretamente para que a gente pudesse trazer essa grande conquista para a Conselheira Lafayette. E dizer que, graças a Deus, nós temos bastantes novidades para anunciar, temos coisas já concretas. Ontem eu conversei com o prefeito, nós estamos liberando uma ambulância para Lafayette, mais 5 ambulâncias para cidades aqui na região, para Rio Espera, Itaverava, Ouro Branco, São Brás e Sussuí. São cidades que nós não conseguimos agraciar ano passado. No ano passado nós conseguimos vários carros, e aquelas cidades da região que não foi agraciada, nós estamos liberando agora. Estamos em comunicação com o secretário de saúde, né, várias reuniões nós tivemos lá com ele, inclusive com o secretário de saúde. Nós conseguimos agora a liberação lá da reforma do delegado do Hospital Bom Jesus, conseguimos recursos lá do Hospital São Vicente de Ipiranga, conseguimos a farmácia de Minas para Lafayette, o prefeito vai estar falando aqui, um programa do governo de Minas, na casa de R$210 mil, conseguimos a farmácia de Minas para a cidade de Entre Rios de Minas, e estamos trabalhando, e a prefeitura já está levantando a comunicação para esse recurso na casa de R$1 milhão, para implantar um UBS na região dos Moinhos, uma na região do Gagé. E eu estou também revisando, entrando em contato com vários hospitais da nossa região, porque eu vou, se Deus quiser, o governo já sinalizou positivamente para a gente trazer recursos dos hospitais aqui da nossa região. Nós já estamos em contato com vários hospitais para que eles passem a documentação para a gente poder agacear. E agora, dia 5 de agosto, às 16 horas, estamos entregando uma autoclave ao Hospital São Vicente Paulo, entregamos esse ano para São Camilo, e os outros hospitais, o Hospital Queluz, estava com algumas pendências financeiras da CEMI, nós só conseguimos renegociar. O Hospital Queluz também vai estar recebendo seu autoclave, o Hospital Bom Jesus. Ou seja, tem muitas coisas boas vindo por aí, e isso se deve ao empenho de todos vocês, dos vereadores, do prefeito, junto com a gente lá, junto ao governo do Estado. Então, era isso que eu queria estar comentando com vocês. Estamos aí abertos a perguntas e o que a gente puder esclarecer, nós vamos esclarecer. Vou passar a palavra aqui para o nosso prefeito municipal, doutor Ivar Serra.